que hora eu termino essa mensagem, mas é essa mensagem. Números 6, capítulo 6, do versículo. Eu não botei nem a mensagem aqui ainda na prancha hoje. Ai, gente. 16. Hoje é números. Ai, meu Deus. Aqui está. Capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Do versículo 1 ao 27. Ou só 27 versículos. Glória, a mensagem tem que estar aqui na prancha para mim ficar sabendo. Se eu não colocar ela de manhã cedo, estudar ela amanhã, consagração aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus é comigo, é com você, Ele nos ajuda. Tem que fazer o meu trabalho. Glória a Deus, aleluia. Números 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todo o dia do seu nazireado, né? Glória a Deus. Não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todo o dia do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navagem, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo, da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminarás, quando forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Vamos parar aqui no versículo 7, né? 1490 antes da era cristã. Estava este ministério se cumprindo através de Moisés e Arão e os sacerdotes. Deus passando tudo para Moisés e Moisés instruindo aos sacerdotes e o povo. E o sacrifício feito pelos sacerdotes, Arão e seus filhos. O nazireu. Falou o Senhor a Moisés dizendo, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: o homem ou mulher, quando se apartar, fazendo voto de Nazireu para dedicar-se ao Senhor, da ideia nazireia vieram os recabitas. Os essênios, os nacoretas, os ermitanos, os monacanos,
catos e outros de ordem religiosa, monástica. Dizer que Cristo era um nazireu não é conforme as Escrituras, porque ele tomou do fruto da vide e tocou nos mortos, o que os nazireus eram proibidos de fazer. Mateus 9, 25, vamos lá, e 11, 19. São Mateus 9, 25, a gente está falando aqui, vamos confirmar aqui, 9, 25. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Mas Jesus falou, ela não está morta, ela dorme. Diferente de uma morte de uma pessoa que chegou ao fim, ou operou o pecado. Essa morte era para a glória de Deus, né? Então cada um tem uma visão, né? Mas ele entrou, os nazireus não tocavam nos mortos, mas dá para ver um diferencial entre a morte pelo pecado, né? Ou pelo o fim. E esse aí Jesus chegou a falar, Lázaro não está morto, mas dorme. 11, 19. São Mateus. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz-lhe, eis aí um homem comilhão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos, né? Falaram com Jesus. Mateus 26, 29. Vamos aqui. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. São Marcos 14, 25. Glória a Deus. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de meu Pai. Que seria de novo, vou estar na Bíblia aqui novo, né? O nazireu não devia tocar nenhum tipo de bebida alcoólica, nem mesmo algo que pertencia a vinho, tais como as uvas ou suco de uva. Jesus era Deus. Jesus podia, ele é a solução para a morte, né? Não, o nazireu dos homens, né? Era para santificar, era voto para com Deus. Jesus era santo, Deus santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. E veio para ressuscitar os mortos. Foi uma das suas demandas.
veio para curar os enfermos, veio para salvar os pecadores, né? Veio morrer na cruz para salvar nós. Não dá para a gente ficar medindo essa pregação entre o Nazireu dos homens e Jesus, né? A Bíblia diz que ele não era Nazireu, né? Por tocar nos mortos e beber do vinho, né? Mas não é o tema daqui de entrar em questão por causa disso, né? Eu só vejo que Jesus não foi nascido da carne, gerado pela geração carnal de homem e mulher. Foi a geração pela cobertura da virtude do Espírito Santo do ventre de Maria, né? Diferente, né? De um homem gerado pelo relacionamento, né? Então não dá para nós ficar medindo aquilo que se prega a Jesus, salvação, e coisas que você não entende, pergunta para Deus, né? Mas a diferença é que Jesus era homem, mas não foi homem nascido do relacionamento humano. Foi homem, corpo humano, mas gerado pela virtude do Espírito Santo, no ventre de uma virgem solteira, né? Que nunca tinha conhecido varão. Então não dá para nós ficar questionando isso aqui, né? Não é. Né? O nazireu não devia tocar nenhum tipo de bebida alcoólica, nem mesmo algo que pertencia à vinha, tais como as uvas ou suco de uva. Enquanto a vida de um nazireu era uma de separação, não devia ser uma de isolamento. De fato, a sua vida devia ser voltada à ação, a uma vida de devoção ininterrupta ao serviço divino, né? Naqueles dias, o cabelo comprido em um homem significava debilidade e evidência. A maioria que considerava voto do nazireado era homens, portanto, por meio do dominador. Isto, o Espírito Santo estava demonstrando a debilidade do homem, independentemente de quem fosse a pessoa. A morte em todos os seus aspectos e formas é um produto original do pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Até mesmo se morresse um ser querido, próximo, ele não podia tocar, né? Leitura do versículo 8. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor, para santificar para o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça. E ao 7º dia, a rapará. E ao 8º dia, trará 2 rolas, ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para holocausto. E fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, aquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Né?
nazireado será santo ao Senhor. Não era para quebrar. E se alguém morrer muito de repente junto a ele, contaminará a cabeça do seu nazireado. Portanto, no dia da sua purificação, raspará a sua cabeça, ao 7º dia a raspará. Havia tocado num corpo morto, não é porque ele havia tocado, tinha que fazer o sacrifício. E ao 8º dia, trará 2 rolas, ou 2 pombinhos, ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação. Dia da ressurreição, aves, né? Todo o pecado e toda a contaminação e de qualquer grau só pode ser tratado na cruz, né? Leitura do versículo 12. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor: um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um cordeiro sem mancha por oferta pacífica. Versículo 15. E um cesto de bolos ázimos, bolos de flor de farinha, com azeite amassados, e cascorões ázimos, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. Glória a Deus, aleluia. Então consagrará ao Senhor o dia do seu nazireado, e trará um cordeiro de 1 ano para expiação pela culpa, e os primeiros dias serão anulados, porquanto foi contaminado o seu nazireado. Esta é, pois, a lei do nazireu no dia que se cumprir os dias do seu nazireado, trá-lo à porta do tabernáculo da congregação. Embora Cristo nunca assumiu o voto de nazireado, a verdade é, ele foi o único, verdadeiro e perfeito, amém? Resposta: nazireu no mundo. Ele se manteve desde o primeiro até o último dia separado, completamente de toda e qualquer gozo terrestre referente a isto. No momento que ele iniciou a sua tarefa pública, ele se guardou além de tudo que era deste mundo. O seu coração estava fixo em Deus e na sua obra, com uma devoção que nada podia estremecer. Nem reclamação da terra, nem da natureza nunca foi permitida, nem por um momento interferir entre o seu coração e a obra da qual ele devia cumprir. Seu olho era singular
e o seu coração é indivisível. Isto foi aparente desde o princípio até o fim. Ele podia dizer aos seus discípulos: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. E quando eles não podendo compreender o significado profundo das suas palavras, disseram: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Ele lhe diz: a minha comida é... Aí ele responde para eles: não entendeu? É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Está lá. Depois da Samaritana. Tudo o que diz aqui tipificava a Cristo de alguma forma, com respeito à sua obra de mediação, intercessão e expiação. Versículo 16, e o sacerdote, estudo a leitura do versículo 16. E o sacerdote os trará perante o Senhor e santificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também, 17, sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos ázimos. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. 18. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo, que está debaixo do sacrifício pacífico. Versículo 19. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e um cascorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu. Depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. Versículo 20. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Glória a Deus, aleluia. Vamos parar aqui. Como faria pelo pecado? E o holocausto? Já devotado. As ofertas de paz agora podem ser oferecidas simplesmente porque a paz com Deus já foi restabelecida. O que tipifica a perfeição de Cristo com um homem? Uma oferta de ações de graça. O que tipifica uma vida derramada somente pelo Senhor. O cabelo comprido que o nazireu poderia ter sido tentado em guardar como um memorial, orgulhoso de sua consagração, tinha que jogá-lo ao fogo para ser queimado, e assim fará o Espírito Santo com o nosso orgulho, se permitirmos a Ele uma operação apropriada e liberdade de ação. Depois o sacerdote tomará a espada
cozido do carneiro, e um pão sem levedura do cesto, e um folheado sem levedura, e os porá sobre as mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. Versículo 20, eu estudo o versículo 20. Eu vou ler o versículo também. E o sacerdote oferecerá aquilo como oferta agitada, que é movida, diante do Senhor, o qual será coisa santa para o sacerdote, e mais o peito da oferta de movimento, com a espádua separada. Depois o nazireu poderá beber vinho. Ação de graças ao Senhor simboliza a Cristo que vem do céu à terra para dar a sua vida, para que a humanidade seja redimida. Glória a Deus, aleluia. Leitura do versículo 21. Estudo do versículo 21. Embora toda a separação foi feita pelo nazireu, ele tinha que entender que a separação em si não continha bênção alguma. A bênção vinha do Senhor e precisamente de Cristo, e o que ele faria na cruz, tipificado pelos muitos sacrifícios oferecidos. Versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A bênção apostólica aqui. Versículo 26. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E falou, e o Senhor falou com Moisés, dizendo, não é assim? No versículo 22. Fala com Arão e a seus filhos, e lhes diga, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: quantas vezes acredita que as bênçãos nos vêm por meio da nossa separação? E não, é pela separação de Deus. Consagração ou dedicação, entretanto, sempre que soubermos que Deus não pode abençoar ao pecaminoso, independentemente de sua dedicação, que às vezes o cara dedica, mas não se santifica, porque o Espírito Santo não está agindo através da escolha humana, é através da escolha de Deus, ou consagração, mas sim, Ele abençoa por Cristo dentro de nós, e Cristo somente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Né? É o versículo 25. Cristo é a fonte de todas as bênçãos, sendo a cruz como o meio. A graça é feita possível somente pela cruz. Galatas 2, 21 e 5, 2 a 4. Vamos lá. Oh, glória. Oh, glória. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debaixo. Então, o grande Paulo falou. Agora, Galatas 5,
2 a 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. 27. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Olha, seu juiz. Sobretudo, Deus é um Deus de bênçãos. Ele deseja fazer tal para os seus filhos. Todas as bênçãos vêm exclusivamente, como se disse, por meio de Cristo e a cruz. Em consequência, a cruz sempre está como objeto de nossa fé, o que algo dará ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro de nossas vidas. Romanos 6:3. Ao 14. E 8, 1 e 2. E 11. Livro aos Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 14. Do versículo 3 ao 14. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerais-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Agora, o 8 é o mais conhecido. Capítulo 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos
ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações, desde agora e para todos sempre, e assim seja. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus.